Olá, eu sou o pastor Davi Cerqueira e você é um de seus guias nesta maratona de leitura bíblica. Eu estou muito feliz de poder dar início a essa caminhada com vocês neste processo de leitura bíblica. Nós queremos ler a Bíblia toda em um ano e para começarmos não poderia ser de outro lugar senão do início, no livro de Gênesis, o livro do princípio. O livro de Gênesis, como você já deve saber, faz parte de um grupo maior de livros chamado de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Esses 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, quando o povo estava saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Muita coisa foi feita, muita coisa foi dita para tirar a autoria de Moisés desses livros. Mas o fato é que, ao longo da história, nada se configurou factível de tirar essa autoria de Moisés. Portanto, nós cremos pela palavra de Deus que Moisés é o autor do livro de Gênesis. E este livro, que conta a história do princípio, tem muita coisa a nos ensinar. Ele nos conta o princípio do universo, de como Deus criou todas as coisas e de como todas as coisas criadas por Deus foram muito boas, como a palavra nos diz. Além disso, ele também vai nos contar como Deus criou o homem e mulher, e a importância dessa criação. Esse livro também vai nos contar como o homem caiu após desobedecer a Deus e a necessidade de um resgate. Esse livro vai nos contar então a respeito da aliança que Deus fez com esse homem caído e que portanto precisava de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós aprendemos ao longo de toda a Escritura. Esse livro tem um propósito específico, de contar para o povo que estava saindo do Egito porque Deus, Yahvé, havia escolhido Abraão, a sua família, e fez uma aliança com ela. Algumas observações importantes que eu quero fazer antes de você começar a sua leitura. Primeiro, Gênesis não é um livro científico. Não tente encontrar evidências científicas da criação, da evolução ou de qualquer outra coisa dentro desse livro. Ele não foi escrito com essa intenção. Gênesis, como eu já lhes disse, foi escrito para mostrar ao povo quem é Deus. O Deus que criou todas as coisas e por que Deus estava fazendo aliança com a família de Abraão e resgatando aquele povo do Egito. Ele nos conta porque Deus criou o mundo, ele nos conta como Deus criou o mundo, ele nos conta a história da queda do homem, mas não está preocupado em trazer fatos científicos para sustentar uma posição evidencialista da Escritura. Nós não precisamos de evidências científicas para crer na Bíblia e Gênesis não pode ser usado, ou melhor, não é que não pode, não deve ser usado com esse propósito, porque não foi isso que o autor teve intenção de nos dizer. Em segundo lugar, eu quero que, à medida que você vai desenvolvendo a sua leitura do livro de Gênesis, você preste atenção em alguns aspectos literários desse livro. É comum, como em Gênesis 1:1, você lê a expressão "no princípio, Deus criou os céus e a terra". Esse é uma chamada para que você preste atenção que ali o assunto está mudando, não é? O seu foco. Em Gênesis 1:1, como eu disse, você lê expressões como "no princípio". Se você passar um pouco mais adiante, você vai chegar no capítulo 2, versículo 4, e você vai ler: essa é a gênese dos céus e da terra. Mais uma vez, a ideia aqui de "no princípio". Ele começa a contar agora novos detalhes dessa história. Quando você avança um pouco mais no livro, você vai começar a ver as genealogias. No capítulo 5, por exemplo, você vai encontrar novamente essa expressão: este é o livro da genealogia de Adão. Portanto, quando você chegar nesses pontos de Gênesis, preste atenção, perceba que ali há agora um conjunto de informações novas e importantes que estão relacionadas com aquilo que está sendo contado na história geral, mas que vai fazer com que você compreenda melhor as cenas dessa narrativa maravilhosa que temos nesse livro sagrado. Outra coisa importante que você deve dar atenção no livro de Gênesis
é a maneira como os lugares são apontados. Você vai ter ali, dentro do livro de Gênesis, cidades, nomes de lugares, nome de pessoas, coisas que mais à frente da sua leitura você vai descobrir. Isso eu não vou dizer para você, mas eu quero que todas as vezes que você encontrar uma cidade, o nome de uma cidade, você faz ali um sublinhado naquela palavra, naquele lugar, anota o versículo bíblico e mais à frente, quando você encontrar essa cidade novamente, você vai perceber como as cidades e os lugares, como Betel, por exemplo, é importante não só para o livro de Gênesis, mas para o entendimento de toda a história do Velho Testamento. Em terceiro lugar, eu quero mostrar a você um pouco da estrutura do livro de Gênesis. Há muita discussão de como esse livro é organizado, mas há pelo menos uma estrutura que é muito bem aceita desse livro. A primeira parte do livro de Gênesis vai tratar para nós da criação. Ele vai falar para nós não só da criação do universo, mas de como surge o pecado, de como o homem cai, de como Deus faz a aliança com o povo. Em seguida, depois do dilúvio, nós vamos começar uma nova narrativa e você vai entrar nos patriarcas que viviam ali na Palestina. Abraão, Isaac e Jacó, e a história desses patriarcas, do relacionamento deles com Deus e de como Deus se revela por meio dessa história ali na terra, na peregrinação de Abraão, por exemplo, na terra ali de Canaã e entre o Egito e em Siquém e naquelas regiões. Também a terceira parte do livro vai nos contar a história dos patriarcas indo para o Egito. Você deve perceber quando você chegar em Gênesis 15 que Deus pré-anuncia a Abraão de que o povo de Israel deveria ser escravo no Egito durante 400 anos. E isso começa a ser contado para nós a partir da história de José. Você está curioso para saber quais são os capítulos para isso, né? Mas eu não vou te dizer. Eu quero que ao chegar nesses locais, você marque na sua Bíblia onde esses pontos, onde ficam esses pontos da virada da história e da narrativa. Quero que você faça um esforço, não só para ler o texto bíblico, mas para fazer anotações, lembrando dessa estrutura. A primeira parte do livro vai falar da criação. A segunda parte do livro vai nos contar a história dos patriarcas na Palestina. E a terceira parte do livro vai nos contar a história dos patriarcas indo para o Egito. Você vai reconhecer ali, na história de José, como Deus desenvolve toda a história da redenção para conduzir o povo de Israel até o Egito e dali então promover o grande livramento que nós vamos estudar mais à frente no livro de Êxodo. Eu espero que essas dicas te ajudem a compreender melhor esse livro sagrado, esse precioso livro que é o livro de Gênesis, que você seja abençoado por Deus nessa leitura e que Ele te dê ali alento, paz, consolo e que você se alegre nele ao ver tudo aquilo que Deus faz na história do seu povo, na narrativa do Gênesis. Eu sou o pastor Davi Cerqueira e sou um de seus guias nessa maratona de leitura bíblica. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano.